Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que escuta essa porra aqui, estamos aqui depois de 10 meses pro, sei lá, podcast de número 17. Uou, uou. É engraçado porque eu faço esse bagulho desde que eu tenho 14 anos. Eu fiz 18 agora em janeiro. E eu acho que eu nunca tive uma constância. Acho que o ano que eu mais fiz foi em 2023. E ano passado deve ter sido o que eu menos fiz. Porque, sei lá, eu meio que tinha desistido, mas deu a vontade de fazer de novo. Estamos aqui pra isso. A minha vida virou uma loucura, mas não uma loucura boa, eu diria. Eu diria. Ai. Mano, pois é, minha vida virou uma loucura. Eu fiz 18 anos agora, eu estou absolutamente desempregado. E sei, ano passado foi muito louco, o ano de 2024. Começou ruim, não, começou horrível e terminou ruim. Teve algumas partes boas, mas eu já tava indo de Tyler. Quem não pegou a referência aí, tem um filme chamado Waves que o protagonista do filme se chama Tyler e ele fica louco e faz um monte de merda. Eu já tava chegando nesse nível aí, dei uma melhorada agora, graças a Deus. Eu separei aqui, eu fui anotando aqui alguns bagulho que eu poderia falar neste podcast. Saudade de jogar um futebol na educação física. Eu anotei isso daqui num dia que eu estava com saudade de jogar um futebol na educação física. Porque, sei lá, mano, eu gostava de jogar bola na educação física, tinha uma magia diferente, eu levava muito a sério. Porque eu vivia preso dentro de casa. Então, mas eu tinha tipo uns 12, 13 anos. Eu fiz uns 14, 15. Não, uns 14, não, uns 13 anos eu já, já saía pelo mundão aí, fazendo bosta. Mas eu levava muito a sério o futebol da educação física, principalmente no sétimo ano. Porque era o único lugar que eu jogava bola. Eu jogava num centro olímpico. Não sei se vocês sabem o que é um centro olímpico, não sei se tem em outros lugares, a não ser aqui em Brasília. Mas tem um centro olímpico, é um lugar do governo que eles ensinam você a praticar esportes dos mais variados, de jiu-jitsu, futebol, basquetebol, futebol, essas fitas. Aí, inclusive eu fazia jiu-jitsu lá, até pouco tempo atrás. Saudade de lutar um jiu-jitsu. Aí tipo, eu jogava bola no centro olímpico, só que o futebol de lá era uma bosta. E eu era ruim, no meio dos caras ruins ainda, mano. E jogava na escola. Eu era muito ruim, mano. Eu era horrível, horrível, horrível. Eu não sei o que eu tinha, mas eu parecia uma cabra disléxica jogando bola, mano. Não sei, eu parecia uma cabra com lepra. Era de todo destrambelhado, todo fudido. Aí eu levava muito a sério, eu ficava muito feliz quando meu time ganhava, quando eu fazia gol. Porque geralmente os caras não me escolhiam, né, pra jogar. E tipo, eu sempre caí, por algum motivo aleatório. Eu sempre fui da sala do pessoal mais velho. Então, tipo, eu geralmente era o único cara que tinha realmente a idade
de estar naquela série. Então eu tava no sétimo ano, mas no sétimo ano tinha uns moleques de 15, tipo, 16, tal. Eu lembro que tinha um moleque de 18, eu acho. E tinha eu com 12 anos, mano. 12 anos. E eu ficava muito feliz, mano. Quando eu jogava bem, quando eu fazia gol. Mas eu já apanhei pra caralho, já briguei. Mas tinha uma mania diferente. Pra mim era como se fosse a Champions League. Saudade de jogar futebol de educação física. E foi se perdendo isso com o tempo. Depois voltou a pandemia, ninguém mais jogava bola. E no ensino médio, eu devo ter jogado bola menos de 20 vezes. Não era a mesma coisa. Nunca, nunca mais fui. É isso. Instagram. O Instagram tava bizarro. No dia 26 de fevereiro? Era. Dia 26 de fevereiro. Começou a mostrar uns. Mano, começou, tipo, parecer um bagulho bizarro, mano. Uns. Morte, assassinato, acidente, explícito, mano. Eu fiquei em choque. Na época eu tava trabalhando como empacotador de quiabos. Aí eu lembro que eu bati o meu ponto. Eu trabalhava das 7 às 11. Bati o meu ponto. Aí eu desci. Não, aí eu fui pro. Um bagulho lá que tinha, que eu ficava lá deitado. Aí eu fui ver o Instagram, mano. Nossa, mano, eu fiquei pá, mano, porque, sei lá, deu até uma pesada no clima no dia, porque é muito, muito esquisito. Era uns gore cabuloso mesmo, tipo, gente morrendo, gente sendo morta. Porra, porra, e a gente se acidentando assim, tiro, facada, atropelamento, choque. Tinha gente morrendo de tudo quanto era jeito, filho. Tipo, eu não consigo entender qual que é a pira do pessoal que gosta de ver gore, mano. Me dá uma agonia tão grande, mano. Tão grande, mano. Tipo, é curiosidade, mano, mas tipo assim, tem certas coisas que eu prefiro continuar sem saber como é, mano. Eu não tenho o mínimo interesse em saber como é o braço de alguém sendo decepado, mano. Eu sou um cara muito da paz e do amor. Eu não gosto de violências físicas. Eu odeio sentir dor, mano. Eu odeio sentir dor. Briguei poucas vezes na minha vida. Poucas. Mas eu representei em todas. Eu nunca teve Na real, eu já perdi, sim. Eu nunca ganhei, tipo, porque ninguém ganha, mas teve uma que eu perdi porque era tipo uns três moleques que veio bater em mim e meus amigos e a gente apoiou. Foi paia. O Bellingham. Tô vendo os temas que eu anotei aqui. O Bellingham, ele tá namorando uma Kenga, né? Tá namorando uma mina que já rodou a banca. Se é que você me entende. E tava geral pegando no pé dele. Por conta disso. E tem vários edits no TikTok com aquela música. Eu vou tirar você do cabaré. Mas sei lá, mano, ele devia saber disso, tá ligado? Não sabe, o Bellingham, ele é meia do Real Madrid. E ele tá namorando essa mina aí, que ela é uma modelo. Não sei o que ela é. Mas ela já deu pra muita gente, filho. E pegaram o pé dele, aí fizeram edit com Eu Vou Tirar Você do Cabaré, essas músicas que falam de rapariga. Várias músicas falam de rapariga.
Tem um vídeo da mãe dele olhando com nojo assim pra mina. Ai, mano, por que que os caras se prestam a fazer isso, mano? O cara é o Bellingham, mano. Ele, tipo, ele é milionário e ele é bonito. Se ele fosse, tipo, nem o Vini Júnior, fosse, sei lá, que nem o. Como é que é, mano? Aquele cara, mano. Nossa, eu esqueci o nome dele agora, velho. Fosse que nem o. Sei lá, mano. Se fosse que nem o Vini Júnior. O Vini Júnior é feio pra caralho, bicho. E. Tipo assim, mano, o cara pode. Com certeza. Tem várias minas que são tão bonitas quanto essa mina aí. E não são tão, né? Né? Não precisa pôr em termos claros. Não precisamos pôr em termos claros aqui. Mas eu não sei, eu acho que tem homem que ele tem alguma coisa por mulher piranha. Não sei se ela é safada. Aí ela pegou ele de um jeito que ele nunca tinha visto antes. E ele ficou hipnotizado. Que existe a xerecada que você toma que você fica hipnotizado. Você fica, meu Deus, eu preciso dessa mulher. Existe. Talvez tenha sido isso que tinha acontecido. Mas ele, mano, ele já deve ter comido muita gente, mano. Tipo assim, ele é jogador, ele é famoso e bonito e rico, mano. Ele jogou no Real Madrid, tá ligado? E ele é bonito. E ele é rico. E ele é famoso. Por que que ele tá com essa mina? Alguma coisa tem. Sabemos o que é? Não. Talvez ela seja extremamente boa em fazer ele se sentir bem. Talvez seja isso. Nunca saberemos o que é. Ou não. Ou saber. Mas por enquanto não sabemos. Bebadub. Essa mina, ela é uma cantora que ela canta várias músicas. Essa mina é uma cantora que ela tem várias músicas assim famosinhas, seja no TikTok, seja no Instagram. E ela ficou muito puta porque tipo, tinha um meme que era tipo cantores que não sabem cantar versus cantores que sabem cantar. Aí na primeira parte eles botavam os cantores que não sabiam cantar, geralmente era só ela. E tipo, ela canta bem. Ela é uma boa cantora. Aí na segunda parte pegavam o NBA Youngboy, que é um rapper. E ele, tipo assim, ele só faz rap, ele não canta, tá ligado? Aí botavam qualquer porra, tipo, ou uma música aleatória, ou uma ópera, assim, dele cantando. E ela ficou muito puta com isso. Não se sabe o porquê, mas ela pegou muita pilha com esse meme completamente idiota. Eu vou botar ele. Vou botar algum aí. Aí ela fez uns vídeos completamente estranhos. Tipo, ela xingando o pessoal fazer esse vídeo. Não xingando, mas tipo, ela tentando se importar. Tipo, tentando mostrar que ela não se importava com isso. Se importando pra caralho. Tá ligado? Aí ela tipo, ela fala, começou a meter um papo sexista pra caralho. De tipo, o homem que não sei o que, não sei o que lá, tipo, botando a culpa nos homens. E
de um meme idiota, mano. E, tipo, sei lá, não tem muito o que falar. Ela só foi, não sei, ela foi histérica. Não tinha pra que ela pegar tanta pilha. Acho que ela queria muito xingar os homens incels especificamente. Ela odeia os incels. E não sei, ela tinha essa fita dentro dela, aí a primeira coisinha que deu, ela já, tá ligado? Bizarro. A primeira coisinha que deu, ela estourou, botou tudo isso que ela tinha guardado dentro do coraçãozinho maligno dela pra fora. Bizarro. Bolsonaro. Bolsonaro fez um implante. Deixa eu ver aí. Ele fez algum bagulho, uma prótese peniana, porque ele. O Bolsonaro. Bolsonaro. Prótese peniana. Ele fez isso, não fez? Mano, eu vi. Ele tinha feito algum bagulho porque ele tava broxa. Estranho. Que ele devia ser o imbrochável, né? O Zé Pica Grossa. Bizarro. E um dos últimos tópicos aos quais eu tenho anotado aqui neste momento. Por que que eu faço e fiz tanta idiotice na minha vida? Eu queria entender isso. Porque não tem motivo pra eu ser tão mongol, mano. Não tinha motivo pra eu ser tão retardado. Eu fiz certas coisas que nem na época tinha um mínimo, a mínima lógica pra eu fazer. Não era coerente de nenhuma forma. E eu fiz, tipo, um bagulho muito esquisito, mano. Um bagulho muito retardado, muito idiota. E eu lembro disso, às vezes. E eu sinto muita vergonha. Provavelmente ninguém mais lembra disso além de mim. Mas me impunge. Impunge? Essa palavra existe? Eu tô inventando. Me impunge. É impinge. Impinge é uma pomada? Que porra? Impinge é uma infecção fúngica. Impunge. Essa palavra existe? Impunge. Não existe impunge. Eu acabei de inventar essa porra. Que loucura. Eu jurava que existia. Mas causa muita vergonha. Essas coisas que eu já fiz. Muito constrangimento. Caralho, impunge não existe, mano. Eu jurava que essa palavra existia. E. Tipo assim, eu meio que esqueço todos esses momentos. Mas sempre algum. Eu vou fazendo merda. Tipo assim, eu vou sempre fazendo alguma bosta. Aí eu vou lembrando depois, eu fico, caralho, eu sou um retardado, mano. Que ninguém me deu uma surra? Que ninguém me deteve? Tá ligado? Que ninguém, tá ligado? Mas acontece, acredito eu que a vida tenha dessas. Acho que todo mundo. Todo mundo tem esse lembro de.
vários momentos da sua vida nos quais você foi completamente idiota e agiu de uma forma completamente vergonhosa e esquisita e vexatória. Você fica se lembrando disso às vezes e se sente envergonhado e dessa mesma maneira a qual eu me senti. Ou não. Ou eu sou o floquinho de neve, a florzinha do jardim, e só eu me sinto assim porque eu sou especial. Aí não teremos como saber, primeiramente porque ninguém vai escutar essa porra. E ninguém vai comentar porque ninguém se importa com esse podcast aqui. Ele é um podcast de quinta categoria. Um podcast que ninguém tá nem aí pra ele. Nem eu, que sou o dono e o falador aqui. Eu não sei qual é o nome. Sou o falador deste podcast. Ninguém tá nem aí pra ele. Inclusive eu. É isso. André Rizek. O André Rizek, pra quem não sabe, ele é. Ele é um comentarista do Sport TV. Sport TV. Uai. E ele, sei lá, ele é um cara. Mas eu vi algum bagulho dele muito esquisito. Que ele postou no Twitter dele dia 14 de junho de 2019. Por algum motivo, vamos falar disso agora. Dia 14 de março de 2025, 6 anos depois. Hoje, esse aqui é André Rizek, comentarista, eu acho, e repórter do Sport TV. Hoje é aniversário da minha ex-mulher, que depois se casou com um grande amigo meu. Formam uma família linda. E isso me enche de orgulho. Tava aqui pensando que não me recomendo como marido, mas sou um puta ex-marido. Caso alguém tenha esse interesse em se separar de mim. Eu queria saber. Aí isso remonta ao tema passado. Que não só eu faço grandes idiotices, mas várias pessoas. Inclusive o André Rizek, comentarista do Sport TV. Mano, não é possível que ele não tenha repensado depois. Ele devia estar num. Tipo assim, numa espiral de ressentimento e tristeza, porque, sei lá, talvez ele não se sente bom o suficiente, ele acredita. Talvez ele não se sente bom o suficiente pra ela. Aí ele, num surto assim de ressentimento, de depois de ficar remoendo esses sentimentos dentro dele, ele foi e tweetou isso. Que bagulho bizarro. Mas por que que ele fez isso, mano? Não tinha o porquê ele fazer isso, não tinha o porquê ele. Não tinha o porquê ele fazer isso, mano. Como é que ele escreveu isso? Ele leu. E pensou, pô, este é um texto incrível. Uma... É algo que eu preciso compartilhar com o mundo. É algo que com certeza vale a pena compartilhar com o mundo. Aí ele leu, ele digitou, né? Não tem como ele ler. Ele digitou, pôs um emoji de piscada no final. Aí ele leu de novo. Pensou, pô, eu tenho que compartilhar isso aqui com o mundo, porque o mundo precisa saber disso aqui. É foda.
foda. Próximo tópico. E último. Quase fui de Tyler. O Tyler, ele é protagonista de um filme chamado Waves. Em português, As Ondas. Ele é um ótimo filme. Pelo menos na minha visão. E o protagonista, em parte, desse filme é o Tyler. Que ele é um moleque, que ele tá no último ano do ensino médio. Aí ele é um atleta. Eu não vou dar spoiler. Aí ele namora uma menina lá. Ele trabalha com o pai dele, ele faz várias. Ele tem uma vida normal, ele tem a vida de um moleque normal. Aí começa a dar muita merda, mano. Muita merda na vida dele, ele fica louco. E faz muita merda desproporcional. Faz merdas além, tipo, ele se passou. E isso quase aconteceu comigo. Quase fui de Tyler. Quase fiquei completamente maluco. Na real, eu tava meio completamente maluco. Eu tava completamente retardado. Eu tava tendo ações completamente. Não sei, você vê, tipo, de uma pessoa que não tá legal. Isso, acredito eu, por conta de alguns. Alguns não, várias coisas que aconteceram na minha vida em 2024. Em 2024, em janeiro, eu estava muito triste. Eu acho que tem até. Existe um, sei lá, podcast de janeiro de 2024. Acredito eu. Deixa eu ver aqui. O último podcast é de 10 meses atrás. De junho? É, tem um de. Tem três, eu acho. Três, caralho. Tem três de janeiro de 2024. Que fita. Mas esses são uma bosta. Esses são horríveis. Os de 2023 são até bons. Bons. São até bons. Mas os de 2024, ó, tem um de 4 de janeiro de 2024, um de 12 de fevereiro de 2024. Nesse aqui eu estava completamente louco. Louco, 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 louco. Chapando coco. Chapando coco é legal por conta da depressão. Esse é uma bosta. Eu era uma bicha. Eu era uma bicha histérica. Eu. Mas de verdade agora. O que fez eu meio que surtar em vários momentos da minha vida, inclusive no período de dezembro, dezembro, novembro de 2024 até essa semana, foram uns 2, 3, quase uns 5 meses que eu tava bem ruim, tava bem mal, tava fazendo umas coisas nada a ver, tava falando coisas nada a ver.
por conta que eu tava louco, mano. Porque por conta de uma necessidade de controle. A necessidade que eu tinha de controlar tudo. E tudo acontecer da forma que eu achava que tinha que acontecer, entende? E isso aconteceu diversas vezes. Eu lembro disso acontecer em 2021. Em 2022 não. 2022 eu tava bem de boa. Comecei a meditar, então eu tava bem zen. 2023 isso aconteceu algumas vezes. 2024 duas vezes. E teve uma que começou no finzinho de 2024 que se estendeu até semana passada. Eu tava ficando louco já com dessa necessidade de controle. Que várias coisas aconteceram, fugiram do meu controle e eu não queria que acontecesse da forma que aconteceu. E essas coisas foram, não sei, ficando meio louco por conta que eu queria. Pera aí, rapidão. Aí foram acontecendo essas coisas. Eu me mudei em abril de 2024. Eu vim morar num lugar meio cu. Toda respeito, eu não gosto muito daqui. Eu gostava mais de onde eu morava antes. Mas isso não me deixou tampar, não. Deixa eu vir pra cá, eu fiquei meio sozinho por um tempo. E isso na verdade foi muito bom pra mim. Porque eu meio que organizei as minhas ideias. Mas eu nessa época eu sofria muito com querer voltar pro passado. Porque a minha vida não tava tão legal e eu tinha acabado de sair de uma época muito boa da minha vida. Que foi do meio pro fim de 2023. Então eu ficava comparando as duas épocas da minha vida e eu queria muito voltar para 2023. E eu tenho um pouco disso até hoje. Só que isso não é saudável, porque eu posso estar até romantizando essa época da minha vida. Que se eu for parar pra ver, tipo assim, se eu fosse viver de novo na realidade, talvez não tenha. Pode sim ter sido muito boa, mas não foi perfeita. E não existe mais, já passou. Literalmente não existe mais. O que existe é o agora. O que eu estou vivendo agora. Mas. E eu não perdi muito tempo, nem muita energia com essa comparação.
Mas, de certa forma, ela meio que piorava um pouco as coisas, porque acho que por conta dessa visão romantizada que eu tinha, que eu tenho? O que eu tinha? Eu não sei, talvez eu tenha ainda, daquela época. Tipo assim, o agora virava uma bosta, porque não era tão bom quanto, pelo menos não na minha visão. Tô pensando aqui, peraí. Mas eu acredito que isso não seja saudável. E eu acho que. Eita porra. Eu acho que eu devia parar de fazer isso. Mas eu não sei o porquê, mas eu só acho. Vamos sentar agora achar o porquê eu devia parar de fazer isso. Dentro da minha cabeça. Talvez porque aquela época foi aquela época. O agora é o agora. Então, tipo, meio que foda-se. Já passou. É, faz sentido, mas não é o suficiente pra mim. Não é a coisa. Não é a coisa que vai fazer eu mudar de pensamento. Falta algo mais. Talvez algo mais determinante. Se eu ficar preso nessa época, eu nunca vou viver o agora, é isso. Se eu ficar preso e querendo voltar para aquela época, eu nunca vou viver o agora, que pode ser tão bom quanto ou melhor. É isso. Se você fica preso em alguma época da tua vida, que você romantiza ela, que você quer vira e mexe, voltar para essa época, você se priva de viver o agora, que pode ser melhor até tão bom quanto. Você se priva de viver. É isso. Você ficar pegado a um ideal de um passado romantizado. Você se priva de prestar atenção no agora, experienciar o agora. É isso. Pois é. Aí em 2024. Aí do meio pro fim eu comecei a namorar. Não foi muito legal. Porque hoje eu consigo ver que era uma relação extremamente tóxica. Talvez eu tenha um pouco de raiva dela ainda, por conta de tudo que aconteceu. Mas eu não sei se eu devia me sentir assim. E aí eu tô apegado ainda a essa coisa que já passou, entende? Quando você fica tendo emoções pela coisa, sejam elas boas ou ruins, você fica apegado a ela. Querendo ou não. Acho que eu devia só esquecer. Apesar de ter sido horrível, acho que eu devia só esquecer e seguir minha vida. Mas não é tão simples assim. Se falar, ah não, agora eu vou parar de sentir isso. Não. Só entendo
conscientemente, logicamente, que não tem sentido eu me sentir assim. Ter até tem, mas não vai me trazer benefício nenhum, entende? Eu devia só esquecer isso e seguir minha vida. Aí eu fiquei muito mal com isso. Eu terminei a escola, fiquei desempregado e sem dinheiro. Fiquei isso que me deixou mais louco. Bem quando eu terminei a escola e fiquei sem dinheiro. Aí eu comecei a fazer bosta. Comecei a fazer umas coisas bem ruins, bem pá. Tipo, eu tava sem senso nenhum, mano. Eu fiquei tão mal, tão pá, que eu não tinha senso nenhum de nada. Então eu falei bosta por diversas vezes. Mas acredito eu que eu estou melhorando agora. E vai tudo ficar bem se o Senhor quiser. Amém. Sabia também, antes de eu começar a namorar ano passado, não, não por conta do namoro, mas um pouquinho antes eu já tava meio pá assim, já tava meio, sabe? Porque eu tava muito. Eu sou católico, eu tava muito, assim, na igreja, muito intenso. E fazendo as fitas e pá. E é esse que não sei o que não sei o que lá. Aí eu fui meio que esfriando. E isso talvez tenha sido um dos fatores que fez eu ficar meio papo. Porque agora que eu tô me reaproximando de Deus, eu tô em paz. Eu abri mão do controle porque eu dei tudo nas mãos de Deus. Então eu só faço o meu e não fico pensando no que pode acontecer, nem no. Entende? Está tudo nas mãos de Deus. E esse é o meta. Essa é a. É o meta, né? É a forma para você ter paz. A tal da fórmula mágica da paz. Todo, toda dor, todo sentimento ruim vem do desejo. Quando você abre mão do desejo, entrega seus desejos na mão de Deus. Entrega o seu futuro na mão de Deus. Você para de se preocupar porque não cabe, não compete mais a você. Compete a algo muito maior e mais poderoso que você pode entender. Então você fica de boa. Igual eu estou agora, completamente em paz. Claro que você não pode deixar de fazer essas coisas também, mas você não fica mais tão bitolado com as coisas. Acho que tá bom pra voltar assim, pra grande volta triunfal. Acho que é isso. 44 minutos de podcast, tá bom. Obrigado aí se tiver alguém ouvindo. Vou tentar postar pelo menos um por semana. E é isso. Obrigado.